Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem, turma? Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, mais um dia juntos. Mais um dia. Programa Implante, Saúde e Bem-Estar. Comigo, sou o Dr. Paulo Leal, cirurgião buco-maxilofacial. E você que ouve pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo ao programa, espero que goste dessa meia horinha de bate-papo nosso aqui. Você que já ouve, seja bem-vindo mais uma vez. Gente, o programa fala sobre implantes dentários, fala sobre articulação temporomandibular. O Jean, meu operador de rádio, meu amigo aqui, trouxe uma aguinha para mim que eu esqueci. Obrigado, Jean. Fala sobre articulação temporomandibular, sobre a disfunção da articulação temporomandibular. Esse é um tema que eu falo muito, que eu falo bastante. Eu vejo muito problema em pacientes. Tenho 31 anos de formado. Nesses 31 anos de formado, vi já vários pacientes com disfunções na articulação temporomandibular, e isso é um problema um pouquinho mais sério, tá? É um problema que não pode ter, é um problema que tem que estacionar no mínimo, tem que estacionar o problema tem que parar, não pode continuar, porque é um problema, é uma doença progressiva, degenerativa, aumenta a doença e gasta osso, gasta cápsula, gasta menisco, é uma articulação igualzinha à articulação de cotovelo, de joelho, tá? Então eu falo bastante disso, quem ouve já está cansado de ouvir eu falar de articulação, mas peço desculpas, mas falo muito mesmo, porque isso é um problema sério, tá bom? Tenho falado bastante sobre cirurgias estéticas, então cirurgias plásticas de gengiva, plásticas de osso, gengivoplastias, osteoplastias, cirurgias, tem uma cirurgia bacana que é aquela bichectomia, que é a cirurgia da retirada da gordurinha da bochecha, que se chama bolota de bichá, por isso que a cirurgia chama bichectomia, tá bom? E é isso, vamos bater papo sobre esses temas nessa próxima meia hora. Gente, o programa é um oferecimento do Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. A clínica da IOP está num prédio, esse prédio está na frente, gente, do Shopping Santa Cruz. Então, o Shopping Santa Cruz, eu estou dizendo isso porque no Shopping Santa Cruz tem a estação de metrô Santa Cruz. É muito fácil para quem vai de metrô, é muito fácil, muito tranquilo, tá? Porque desceu no shopping, atravessou a rua, é na frente do shopping. Então, quem vai de metrô, muito fácil, muito tranquilo, tá? Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Os telefones do IOP, Estúdio do Sorriso IOP, 5083-2493, 5083-2539. 5083-2493, 5083-2539, tá bom? Se você está próximo a um computador, se você tem um tablet, se o seu celular entra na internet, o programa está ao vivo no site da Rádio Mundial. Quem quiser olhar, assistir, participar, programa ao vivo no site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, tá bom? Entra ali no site, procura programa ao vivo, e aí é só clicar e aparece o programa ao vivo no site da Rádio Mundial. Mas a partir de amanhã, como toda semana, o programa é gravado e o programa é postado a partir de amanhã na nossa página do Facebook, tá? Que é IOP Implantes Odontológicos Paulista. A nossa página do Facebook é IOP Implantes Odontológicos Paulista. Tá bom? A partir de amanhã, programa gravado, programa postado. Tem uma série de programas lá, uma série de temas. Se você quiser, você que está ouvindo, se você quiser entrar na página do IOP no Facebook, tem lá uma série de temas. Se quiser olhar, é um prazer, tá bom?
Gente, muito bem. Ó, quem quiser conversar comigo, telefones da Rádio Mundial, 3171-0221, 3262-4490. Estou aqui, se alguém quiser bater um papo comigo, tirar alguma dúvida, falar comigo sobre isso, sobre implantes, enxertos, tá? Eu falei há um tempo atrás, falei um pouquinho de enxertos, o que é um enxerto ósseo, a ausência de massa óssea, ausência óssea na maxila ou na mandíbula, e aí a gente faz em determinados casos enxertos ósseos, tá bom? Se você tem essa dúvida, se quiser conversar comigo, pode ligar. Liga aqui no site, na Rádio Mundial, tá? Que eu tô aqui, prazer bater papo com vocês. Muito bem, turma, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de não ter dente, usar uma prótese total, ter ausências dentárias. Isso não é uma doença, viu, gente? Não é uma doença. Vou dizer porque vou tocar nesse tema hoje. Tem um lado psicológico nessa história muito sério, muito sério. As pessoas que têm ausência de dentes, as pessoas que perderam dentes há muito tempo, e aí tem gerações um pouquinho como a minha geração. Eu tenho vou fazer 55 anos esse ano, em março faço 55 anos. Então, há 30 anos atrás, a história da odontologia era completamente diferente. A odontologia era outra, o que se fazia era absurdamente diferente do que se faz hoje, tá? Mas é uma pena o que aconteceu, mas aconteceu. Então muita gente teve perda de dente precoce, perda precoce de dente, perda precoce de dentes, de todos os dentes. E nós aqui, eu me ponho do lado dos culpados há 34, 35 anos, quando eu estava na faculdade ainda. Nós aqui, profissionais da odontologia, era o que nós fazíamos na época, fazia-se muita extração. Eu lembro que a gente saía, quando eu estava na faculdade, saía em caravana. Nossa faculdade tinha trailers com consultórios odontológicos dentro, e a gente saía em caravana, né? Era uma matéria da faculdade de odontologia, que era sobre clínica, enfim. E a gente ia para escolas estaduais e escolas particulares, enfim, a gente saía e fazia um mutirão de extrações em crianças. Era o que se fazia. Eu hoje, até hoje, sinto muito por ter participado disso, mas era o que se fazia na época, não tinha outro jeito. E muita gente perdeu muito dente. Muita gente perdeu dente, né? Nessa época. Antes disso, a água não era muito bem tratada, a água de torneira não era muito bem tratada. Hoje é muito tratada, fluoretada, né? Isso ajuda muito, fortalece os dentes. E a cultura hoje é outra, né? Hoje é outra cultura. Hoje é muito mais fácil que se trate os dentes das crianças, é muito mais fácil que se trate dentes hoje. Teve uma mudança fenomenal, absurdamente boa nesses últimos 30 anos que eu participei, né, da minha formatura para cá, 31 anos. Teve uma mudança muito grande em materiais, em técnicas. Mas enfim, estou dizendo isso por quê? Porque muita gente, quando me procura com um peso emocional muito grande, muito abalado. As pessoas ficam muito abaladas com essa história da perda de dente, da perda dos dentes, do uso das próteses removíveis, do uso das próteses totais, as danadas das dentaduras, não é? E eu percebo isso há tantos anos e tantos anos, que isso é uma dor, como se fosse uma doença.
como se carregasse uma doença. E isso, gente, não é uma doença. Isso é um processo. Isso é um ciclo. O que eu falo para todo mundo, falo aqui, falo agora. Sinto muito por tudo que aconteceu há 30, 35, 40 anos atrás na área odontológica. Sinto realmente muito. Era outro mundo, né, gente? Era um outro mundo. Mas vamos de hoje para frente. E aí é importante que você que está ouvindo e você que sente isso, porque tem um lado emocional muito forte, muito forte. Tem gente que sofre muito, a dor é muito grande. A dor é muito grande por isso. E estaciona nessa dor. Aí eu já falei, várias vezes eu falei aqui, que é a zona de conforto ruim. É uma zona de conforto ruim. Muito tempo que eu não falava sobre a zona de conforto ruim. A zona de conforto ruim é aquela justificativa ideal que as pessoas têm para não fazer nada, para ficar estacionados num problema. E esse é um problema que se resolve. Isso não é uma doença, isso é um processo. Isso se resolve de uma forma mais rápida ou menos rápida, mas se resolve. Tem começo, meio e fim. E as pessoas, quando chegam na clínica, chegam extremamente abaladas. Muita gente chora, como se isso fosse mais ou menos um momento muito prolongado de vida com muita dor. Isso se resolve. Então eu vou falar aqui de algumas coisas que são bacanas hoje em dia, que antigamente não tinha. Então, o implante. O implante, bacana. O implante é uma solução excelente num processo? Claro que sim. Claro que sim. O implante, a semana passada eu falei um pouquinho sobre a história, a evolução do implante, a história do implante. Como que o implante surgiu? Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, um médico ortopedista sueco, Dr. Brånemark, que estava desenvolvendo formas de se fazer próteses de membros inferiores ou superiores, braços, pernas, para mutilados de guerra, tanto ex-soldados como a população normal que foi atingida por bombas, enfim. E nesses estudos usou câmeras com titânio e essas câmerazinhas, microcâmeras em rato, prendiam, grudavam, faziam a ósseo-integração, se prendiam ao osso e ele teve uma excelente tirada, teve uma ideia fantástica, né? Os gênios têm ideias, de repente tem ideias e é bacana. Ele já faleceu, mas era um gênio, claro. E ele teve a brilhante ideia de usar isso para dente, porque a população na época também não tinha dentes, eram edentados, usavam muitas próteses totais, e ele teve essa ideia. E logo após a guerra iniciou esse processo e teve uma série de estudos. E eu participei mais ou menos do início do implante aqui no Brasil, há 31 anos atrás, e o desenvolvimento foi muito grande. Hoje, há 31 anos atrás, era muito complicado. Perdia-se muito implante, tinha muita infecção. Por quê? Porque ainda estava num processo de como se fazer. Eram implantes muito diferentes dos implantes que são hoje, muito diferentes. Eram agulhas, eram lâminas, era muito diferente. E a história desenvolveu, o processo se desenvolveu e hoje é um processo extremamente seguro, extremamente simples, e é óbvio que precisa de planejamento, como toda cirurgia, precisa de um planejamento, precisa ver quanto tem de osso, quantidade de osso, se tem altura, se tem espessura, se precisa colocar um pouquinho de osso, se precisa fazer preenchimento, encher, claro que sim, precisa de um planejamento, mas o implante é uma opção extremamente boa. E dentre as opções de implantes extremamente boas, de 15 anos para cá, se desenvolveu também muito a carga imediata. Então, a carga imediata, o que é a carga imediata? Coloca-se implantes numa sessão, então vai lá,
faz a cirurgia, coloca-se implantes, lá que eu digo, é em qualquer clínica, né? Carga imediata é um processo que todos usam hoje. Faz-se a cirurgia de implantes e depois, num tempo, depende de clínica para clínica. Eu, na clínica do estudo do sorriso IOP, eu não gosto de fazer carga imediata tão rápido, porque eu acho que é um processo tão importante na vida das pessoas que 2 dias ou 10 dias não faz diferença alguma. De tempo para as pessoas faz diferença, sim, em detalhes, né? Então eu prefiro que fique mais tempo, um pouquinho mais de tempo, e que a gente trabalhe bem os detalhes, porque na hora que vai embora, o paciente vai embora e aquele é o sorriso do paciente. Então eu vejo centenas e centenas e centenas chegarem e ir embora, mas vão embora. Quem leva essa nova vida é você, paciente, você que faz. E aí eu estou dizendo isso por quê? Porque é a história não é uma doença. Se você faz uma carga imediata, em 2 semanas você acabou o problema, foi viver a vida. Se você não faz uma carga imediata, ou faz um tratamento normal, tem que esperar X meses, não faz mal. Por qualquer motivo, ou motivo fisiológico, funcional, motivo técnico nosso aqui, que fala, não dá para fazer, tem que esperar um pouco, ou por um motivo econômico, que fala, eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu vou pagar diferente, vou pagar de uma forma mais diluída, enfim, né? Não diluída, mas de uma forma que seja mais viável para cada um, que é o que acontece, né? Tem que ser viável para todo mundo. Tanto faz, o importante é que existe esse processo de começo, meio e fim. Existe esse processo. E na hora que você vai embora, você que sofre há tantos e tantos e tantos e tantos e tantos anos com essa dor psicológica, ou essa dor mesmo, porque próteses removíveis, próteses de colocar e tirar, né, de próteses totais, em muitos casos não estão adaptadas, então a gengiva está inflamada, é um processo muito ruim de qualidade de vida. E aí você, que fez e que foi embora, eu vejo isso muito, e aí é muito bacana para nós aqui, né? O paciente vem e está num processo muito ruim, está muito triste, sim, muita gente chora, e eu entendo esse choro, hein? Eu entendo esse choro. É um choro de cansaço psicológico, tá? Tem muita gente que tem processo de dor, claro que sim, mas tem muita gente que tem esse cansaço psicológico esse processo que não acaba, enfim. E aí faz e vai embora e volta depois de 6 meses. São pessoas novas, pessoas diferentes. Não estou dizendo isso não, viu, gente? Estou dizendo isso para que, vai lá fazer. Não, tanto faz. Gente, eu sempre digo isso. Independentemente de onde você que precisa, onde você vai fazer, eu gostaria muito que fosse lá conosco, porque é a minha vida, meu trabalho, enfim. Independentemente de onde você for fazer, você que precisa, faça desse passo, mude essa história, faça essa sua história antiga acabar. Por quê? Porque isso não é uma doença. Hoje eu tô pegando um pouquinho no pé nesse tema, porque eu tenho visto, eu vou... Quando eu venho fazer programa aqui, eu nunca sei o que eu vou falar, viu, gente? Eu não tenho nada escrito. Quem vê o programa ou postado ou ao vivo, sabe que eu estou aqui, eu ponho um papel na minha frente aqui só para fingir que eu tenho alguma coisa na minha frente, porque eu falo o que vem na minha cabeça, né? O que eu sinto e o que eu... E, às vezes, eu falo coisas técnicas aqui no programa, né? Tenho falado algumas coisas mais técnicas, mas hoje achei que deveria falar um pouquinho do processo de vida, da história do implante, da história da prótese, da história da falta de dentes, da ausência de dentes, das próteses totais. É um processo de vida, é um processo seu que tem isso,
É um processo seu de vida, de melhora de qualidade de vida. E falo isso por quê? Porque tem épocas que eu vejo mais determinadas coisas do que outras. Então, esse começo de ano, eu não sei se as pessoas se renovam, né? Na história do começo de ano, dia 1º de janeiro é sempre renovação. A história é renovação, porque não muda nada, um dia depois do outro. Mas é uma renovação interna. E eu acho bacana, acho muito interessante essa história da renovação interna. E aí as pessoas se renovam e pensam na vida. Fala, caramba, mas... E é o que eu tenho visto nessas últimas 2 semanas. É a história do caramba, mas até quando eu vou ficar sofrendo com isso? Até quando eu não vou me sentir bem saindo? Até porque a prótese não está legal. Até quando eu vou deixar de mastigar, de sair, de ir numa reunião social, num churrasco, qualquer coisa? Por quê? Porque eu não me sinto bem mastigando, porque eu tenho vergonha, porque, enfim, tem uma série de desculpas, e são desculpas válidas, hein? Não estou falando que são desculpas que não são válidas, não, são desculpas válidas das pessoas. Mas, volto a falar da história da zona de conforto ruim. Ah, então tá bom, então eu vejo depois. O eu vejo depois... passa muito tempo. Eu já contei uma história aqui, vou falar rapidamente, porque meu tempo vai acabar. Rapidinho. Eu tenho um paciente que se tornou até um amigo, porque ele demorou 8 anos ou 9 anos para fazer um tratamento. Ele me procurou a primeira vez há 9 anos atrás. E não é que ele sumiu 9 anos, não, ele vinha, a cada X meses ele voltava e falava, doutor Paulo, agora vai, doutor Paulo, agora vamos, doutor Paulo, agora isso, e não foi por dinheiro não, porque ele pagou, e eu várias vezes falei, fulano, vou devolver o dinheiro para você, né, enfim, ele pagou o tratamento, são 9 anos, e não, doutor Paulo, não, vamos lá, vamos fazer, fez um pouquinho, bom, acabou o tratamento dele no final do ano passado. Esse homem, um homem de 1,90 m de altura, forte, um homem bonito, forte, 1,90 m, esse homem chorava que nem criança. Por quê? Porque demorou 9 anos e por desculpa íntima. Fala, não, depois eu vou. Demorou 9 anos. E agora tá assim, acabou um ciclo de dor na vida. Então, gente, assim, ó, a ideia hoje era isso. A ideia hoje era bater um papo sobre esse lado emocional, esse lado que é importante, que eu vejo e que eu acho que a minha função nesse programa, nessa nossa história aqui, é tentar passar para vocês o que é. Né? Passar para vocês o que acontece, o que eu vejo. Essa é a minha função. Tentar mostrar, olha, gente, isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Isso resolve, vai embora, vai viver a vida, vai ser feliz. Tá bom? Meu tempo vai acabar, vou dar aqui endereço de telefone lá do Estúdio do Sorriso IOP. Estúdio do Sorriso IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, 4º andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, 4º andar. O nosso prédio, onde está a clínica da IOP, no 4º andar, fica em frente ao Shopping Santa Cruz. E no Shopping Santa Cruz, nós temos o metrô Santa Cruz. Então é muito fácil, tá? Muito fácil. Desceu no metrô, atravessou a rua. Telefones do IOP, 5083-2493, 5083-2539. 5083-2493, 5083-2539. Se você quiser ver o programa novamente, se você já viu, se você ouviu, se quiser ver o programa, a partir de amanhã ele estará postado na nossa página do Facebook, que é a página IOP Implantes Odontológicos Paulista, que é a página do Facebook IOP Implantes Odontológicos Paulista, tá? Os telefones de novo, 5083-2493, 5083-2539. Gente, é isso aí.
falei bastante hoje, né? Semana que vem eu tô de volta, próxima terça-feira, 2h30. Um beijo para todo mundo, boa semana, tchau.